Olá, retomando aqui a videoaula sobre redução proporcional de jornada e salário, a gente vai dar continuidade falando agora sobre as possibilidades de redução proporcional de jornada e salário em percentuais diferentes daqueles que a gente já viu, que, repetindo, 25%, 50%, 70%. A redução nesses percentuais é possível mediante acordo por escrito individual. Também pode de forma coletiva, mas de forma individual também, como já mencionado. A medida provisória 936, no entanto, estabelece que, havendo a participação do sindicato e sendo firmado um acordo coletivo, ou convenção coletiva, os percentuais de redução de salário e jornada podem ser fixados em alíquotas diferentes daquelas previstas inicialmente, de 25%, 50% e 70%. A alíquota definida mediante negociação coletiva, ela pode ser inferior a 25%, e nessa hipótese o governo federal não paga nenhum tipo de bônus emergencial. Ela pode ser maior do que 25% e menor do que 50%, por exemplo, poderia ser definido por negociação coletiva em 30%, 35%, mas o benefício emergencial, nesse caso, permaneceria fixo em 25% do valor do seguro-desemprego. A redução de jornada poderia também ser fixada em percentual maior que 50% e menor que 70%, por exemplo, em 60%, mas o benefício emergencial ficaria fixo em 50% do valor correspondente do seguro-desemprego. E também, por negociação coletiva, poderia ser fixada uma alíquota de redução de jornada de salário até mesmo maior do que 70%, por exemplo, 80%, 90%. Mas o valor do benefício emergencial permaneceria fixo em 70% do valor correspondente do seguro-desemprego. A medida provisória traz ainda uma figura muito importante chamada ajuda mensal compensatória. Na hipótese de redução proporcional de jornada de salário, o empregador, além daqueles percentuais que a gente já falou aqui, ele pode, se quiser, de forma facultativa, pagar, além daquele percentual de salário, ele pode pagar uma ajuda mensal compensatória. Veja, aqui na redução proporcional, essa ajuda mensal compensatória é facultativa. Eu friso isso porque na medida de suspensão, que nós vamos ver mais adiante, essa mesma ajuda mensal ela vai ser obrigatória. Aqui é facultativa. Se o empregador decidir pagá-lo, deve definir o valor dessa ajuda no acordo por escrito que vai ser firmado com o aprendiz. Essa ajuda mensal compensatória, ela terá uma natureza indenizatória e não salarial. Por isso, não integra a base de cálculo do fundo de garantia e nem da contribuição previdenciária. E ela pode ser excluída do lucro líquido da empresa para fins de determinar o valor do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Ou seja, ela pode, de alguma maneira, ser utilizada para fins de abatimento do imposto de renda da empresa. Talvez, por isso, a empresa possa ter algum interesse em, mesmo de forma facultativa, fazer o pagamento dessa ajuda mensal compensatória aqui na redução proporcional de salário e jornada. Agora a gente entra numa parte muito importante dessa medida de redução proporcional de jornada e salário, que é a necessidade de comunicação que a empresa tem que fazer ao Ministério da Economia, sinalizando ao governo de que adotou essa medida para o empregado A, B, C e D. Se essa comunicação não for feita, o aprendiz não receberá nenhum benefício do governo, porque o governo sequer irá saber que a empresa adotou essa medida da medida provisória para aquele funcionário. Então, é fundamental, é crucial que a empresa, ao adotar a medida, ao assinar o acordo, comunique isso ao governo federal. A comunicação ela deve ser feita num prazo de até 10 dias a partir da data da assinatura do acordo. E isso é tão importante que a própria medida provisória informa que, na hipótese da empresa adotar essa medida e não comunicar no prazo de 10 dias,
o empregador ficará responsável pelo pagamento integral da remuneração, inclusive dos encargos sociais, que o aprendiz teria direito antes da adoção da medida, até que a comunicação seja feita devidamente. Isso é fundamental. Eu repito, se não houver a comunicação, o governo não saberá que o empregado teve essa medida adotada e, portanto, ele ficará sem nenhum tipo de benefício. A penalidade para o empregador que não comunicar é ficar responsável pelo pagamento integral da remuneração e dos encargos sociais. O prazo é de 10 dias a contar do acordo. E como que essa comunicação deve ser feita? Essa comunicação deve ser feita via sistema informatizado. O nome do sistema que irá receber essa informação é Empregador Web. Então, você consegue, digitando no Google Empregador Web, você vai achar o site. Existe um layout específico para que essa informação seja prestada, com os dados da empresa, os dados dos trabalhadores, a medida que foi aplicada, a alíquota que foi aplicada de redução de salário e jornada, inclusive a conta bancária do trabalhador que será designado para receber o benefício do governo. Esse benefício ele vai ser pago pelo governo no prazo de até 30 dias após essa comunicação. Então, o trabalhador, incluindo o aprendiz, ele vai receber o salário dele até o 5º dia útil do mês subsequente e o benefício emergencial 30 dias depois da comunicação feita pela empresa, comunicação essa que pode ser feita até 10 dias após o acordo que foi firmado. Vale destacar ainda que a empresa, além de informar isso no Empregador Web, e eu repito, é pelo Empregador Web que o governo vai saber e vai pagar o benefício ao aprendiz, mas, além disso, a empresa precisa também fazer a informação da adoção dessa medida no e-social. E aí o prazo para informar no e-social é diferente, o prazo é até o dia 15 do mês subsequente à adoção da medida, à assinatura do acordo. A gente continua ainda nesse mesmo tema da redução proporcional de salário e jornada. No próximo vídeo, fique aqui com a gente.